Então abra comigo a sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 3, a partir do verso 12. Filipenses capítulo de número 3, verso 12. E eu quero estar nesse lugar, ouvir tua voz e me derramar. E eu quero estar na tua casa, prosseguir em conhecer e permanecer em ti. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também, preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, obrigado por esta palavra. Amado amigo Espírito Santo, siga falando ao nosso coração. Traz, Senhor, o entendimento que precisamos, a verdade que necessitamos. Fala conosco uma vez mais. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do Evangelho, em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. A carta aos Filipenses nos ensina muito. Há muito conteúdo, há muitas palavras, há muitas direções de Deus que abençoam poderosamente a nossa vida, através da carta aos Filipenses. Quem escreve é Paulo. Ele, quando escreve essa carta, está preso em Roma, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Paulo está num momento delicado, e ele escreve essa carta dizendo que a situação atual coopera para o avanço do Evangelho. E aqui eu quero destacar uma coisa. O que, pastor? Que nem todo problema é um problema. Tem coisas que podem ser problema para você agora, mas para o Evangelho pode ser algo poderoso. Pastor, do que você está falando? Da crise que você está vivendo agora. Para você hoje é um problema, mas amanhã será um testemunho que glorificará Jesus e ganhará muitas vidas para o reino de Deus. Paulo está preso, está em Roma, escrevendo uma carta à igreja de Filipos. E nessa carta o apóstolo Paulo fala sobre unidade cristã, porque a unidade traz bênçãos de Deus para a nossa vida. Você sabia que Deus ordena bênçãos em ambientes de unidade? Tem casais que já poderiam estar vivendo o sobrenatural, vivendo coisas extraordinárias, mas ainda estão estacionados. Por quê? Estão desunidos. Um quer uma casa, o outro um apartamento. Um quer viver para pregar a palavra, o outro quer viver para viver no mundo. Um quer viver para ter, outro quer viver para ser. E essa dificuldade de alinhamento para a bênção de Deus segura, retém o favor do Senhor. Então Paulo escreve essa carta para alinhar a igreja. E um dos alinhamentos é a unidade que eu e você como igreja, que eu e você como família espiritual precisamos ter. O avanço da igreja acontece por meio da unidade. Mas além de unidade, nesta carta Paulo também fala sobre o amor fraternal e sobre humildade. Precisamos amar uns aos outros como irmãos. Precisamos ser humildes como Cristo é. O próprio Cristo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nesta carta aos Filipenses, Paulo também compartilha sobre o exemplo de Cristo em sua humilhação.
Paulo fala de gratidão e alerta os cristãos contra os falsos mestres. A igreja precisa estar com seus olhos e ouvidos atentos, porque senão ela poderá ser facilmente enganada. Paulo diz que nos últimos dias pessoas procurarão mestres segundo as suas próprias cobiças. E se a gente não tiver alinhado com o céu, nós poderemos ser facilmente enganados por mestres da terra. Essa carta ela é extraordinária, ela edifica muito a minha vida, a sua vida e toda a igreja. São muitas instruções de sabedoria e direções que edificam a nossa história. Porém, no texto que nós lemos, o assunto central é salvação. A salvação em Cristo Jesus. Paulo diz que segue avançando pelo prêmio da poderosa, soberana e vocação de Deus em Cristo. Ele segue avançando porque há um prêmio, e o prêmio é estar com o Senhor na eternidade para todo sempre. Nesse texto nós vamos extrair alguns princípios que nos ajudarão a prosseguir em meio aos desafios e às tribulações da vida. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é: seja alguém inconformado. Se você quer crescer, se você quer prosperar, se você quer amadurecer, se você quer viver o sobrenatural, você não pode se conformar com o que você vive hoje. Pastor, mas para mim tá bom, para você pode estar bom, mas Deus quer muito mais. Pastor, eu ganhei uma pessoa para Jesus, é maravilhoso, mas você pode ganhar 10. Pastor, eu estou vivendo algo incrível. Celebre, glorifique, mas esteja pronto para viver algo mais incrível ainda. Seja inconformado. Não se conforme com o tempo de oração que você tem. Eu sei que tem pessoas aqui que estão orando 1 hora por dia, amém? 30 minutos, 15, 5, nada. Não se conforme com isso. Não se conforme em ser frio quando Deus te fez para ser quente. Não se conforme em ter a metade quando Deus disse que você pode ter tudo. Não se conforme em ser raso num oceano tão profundo. Não se conforme. Pastor, eu leio um versículo por dia. Glória a Deus, é maravilhoso, mas Deus quer que você leia um capítulo, um livro, a Bíblia. Não tem como ser profundo vivendo tão raso. Pastor, eu quero ser melhor, eu quero ser mais extraordinário. Então mergulha, meu irmão. Pastor, eu quero que Deus me use. Então mergulha. Pastor, eu quero orar e milagres aconteçam. Mergulha. Não dá para ser raso. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que o morno vai ter problema. Quem dera se fosse frio, quem dera se fosse quente, porque o morno eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse diz isso. Não se conforme. Não se conforme. É que a intensidade já está querendo fluir as línguas estranhas. Se alguém puder, papai dessa moça linda, pegar ela, por favor, que assim ela me distrai. Eu acho que eu tenho TDAH, não sei. E também distrai outros irmãos que também têm TDAH. A grande verdade é que Deus nos fez para vivermos algo intenso, poderoso e sobrenatural na presença dEle. Para vivermos tudo que Ele tem para nós. Irmão, eu não quero viver apenas um pouco.
Eu não quero viver metade, eu não quero viver 90%, eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Outro dia eu ouvi uma história muito legal, uma história muito bacana. Alguém morreu, foi para o céu, e estava a turma do Antigo Testamento conversando, e ele chegou do lado dessa turma, e os camaradas conversando sobre o que fizeram. E ele chegou assim e disse: cara, Elias, como é que foi, irmão? Você enfrentar os profetas de Baal. Cara, e você pediu para Deus mandar fogo, e Deus era contigo, mandou fogo na turma mesmo. Davi, como que foi derrubar Golias? Que incrível, cara. Como que foi você viver o que você viveu com o Senhor? Extraordinário. Moisés, meu Deus, Moisés passar no meio de um mar em terra seca, que sobrenatural. Abraão, como é que é sair de casa sem saber para onde ir, mas saber que está no caminho certo? Que loucura é essa? Depois ele olha para a turma do Novo Testamento, ele diz: Pedro, como é que é andar sobre as águas? Paulo, como é que é ver uma víbora morder a sua mão e a sua mão não inchar? João, como é que é deitar no colo do mestre? Como é que é ter a visão do Apocalipse? Me fala aí, João. E eles contando história. De repente alguém diz: e qual que é a tua história? Porque tem duas pessoas, as que vão para o céu e as que vão para o céu com grandes histórias. Aqui dentro tem dois tipos de pessoas: as que vão para o céu, e louvado seja o Senhor. Mas tem gente que foi e que vai para o céu com marcas de um trabalho poderoso, com marcas de uma história gloriosa. Eu não sei quem você é, mas eu sei quem eu sou. Eu escolho ir para o céu fazendo a diferença. Eu escolho ir para o céu rompendo, crescendo, desenvolvendo. Eu escolho ir para o céu pregando a palavra para alguém que ficou. Eu escolho para o céu ganhando vidas e cuidando bem delas. Eu escolho ir para o céu gastando a minha vida na terra. Seja inconformado. Seja inconformado. Nós temos algumas cadeiras livres aqui. Algumas cadeiras. Poderia estar tudo cheio. E eu não vou parar de pregar. E eu não vou parar de falar de Jesus. E eu não vou parar porque tem cadeira vazia. Pelo contrário, eu vou parar para que eu vou continuar para que essas cadeiras sejam preenchidas. Eu não me conformo de ver uma igreja com lugar. Tem que estar abarrotado, irmão. Porque a gente vê balada, a gente vê lugar com droga, com álcool, com prostituição, chapado de gente. A igreja tem que ter gente até no teto. Eu não me conformo de ver espaço vazio. E se você for um inconformado, no domingo que vem nós vamos ter que abrir o quarto culto. Porque se cada um trazer mais um para Jesus, já não tem mais espaço para esse. Olha para alguém que está perto de você e pergunta: quem você é, ô cabeção? Conformado ou inconformado? Eu acho lindo porque Paulo fala aos Romanos no capítulo 12, verso 2, ele diz: não vos conformeis com este século, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seja inconformado. Só que além de ser inconformado, Paulo está nos ensinando a persistir. Diga bem forte: eu preciso prosseguir.
Paulo está nos ensinando a permanecer, a persistir. No verso de número 12, na parte B do versículo, Paulo está dizendo: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu prossigo para alcançar. Eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu persisto em meio às dificuldades, eu prossigo em meio aos desafios, eu decido continuar avançando em meio às lutas. Qual é o nosso problema, pastor? Que na primeira porta que se fecha, a gente já se frustra. Na primeira dificuldade, a gente já quer parar com tudo. No primeiro não, a gente não acredita mais que é possível. Você precisa entender uma coisa, meu irmão: a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se uma porta fechou, foi porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque você está no caminho certo. Porque quando você vive as permissões de Deus, ainda que sejam indesejadas, é porque Deus está trabalhando na sua vida. O grande problema é quando Deus para de trabalhar. Pastor, fechou porta. Pastor, está difícil. Pastor, toda luta. Pastor, toda prova. Se alegra, porque algo novo da parte de Deus está por acontecer. Você só precisa aprender a permanecer. Me lembro de quando nós estávamos nos reunidos num grupo pequeno, não havia igreja, não havia esse movimento, apenas um grupo de pessoas que orava, que pregava a palavra, que falava de Jesus. Por 3 anos, de Balneário a Camboriú até Blumenau, fazendo esse trajeto para falar de Jesus. Chegou o momento que todo mundo foi embora. Ficou apenas um casal. Quantos casais ficaram? Um casal. Muitas pessoas diziam: Wagner, por que você pega a estrada? São 70 quilômetros para ir, 70 quilômetros para voltar. Investimento financeiro, tempo, perigos na estrada. Por causa de um casal, fecha esse grupo. E o Espírito Santo, no meu coração, ele dizia: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu não posso fechar porque não foi eu que abri. Se Deus mandar, eu fecho. Mas Deus não falou nada, então eu preciso permanecer. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente que fez aliança com o seu cônjuge. Tem gente que declarou sobre céus e terras que até que a morte o separe, mas nas dificuldades está pensando em separar. Outros já estão até separando, e Deus está dizendo: não faça nada porque eu não te mandei fazer nada. Tem gente abrindo coisas, fechando coisas, e Deus está dizendo: eu não mandei fazer nada. Se você quer a minha mão, então esteja disposto a ouvir a minha voz. Tiago diz: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque se você ouvir somente, você está enganando a você mesmo. É isso que Tiago está falando. E o que eu quero dizer para você nessa noite é: dificuldades vão surgir, problemas vão acontecer. Você tem tudo para desistir, mas nós somos os da fé. Não somos aqueles que retrocedem. Nós nascemos de novo para permanecer, para avançar, para crescer e viver o que Deus tem para a nossa vida. Mas sabe o que é, pastor? É que a tribulação é grande. Sabe o que é? Que o desafio é maior do que eu imaginava. Ao invés de ficar triste, celebre. Porque o tamanho do problema revela o tamanho do propósito. Pastor, dói. Com essa dor você vai curar pessoas. Pastor, eu não sei como vai acontecer. Essa situação vai trazer um testemunho para você, e esse testemunho vai glorificar o nome de Jesus. A sua casa, a sua família, os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta vão viver, receber o Evangelho, porque você vai testemunhar da graça de Deus.
Então seja persistente. Paulo está dizendo que eu e você precisamos persistir. Eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Eu tinha tudo para desistir, mas eu decidi prosseguir. Eu escolho prosseguir. Eu decido prosseguir. Paulo fala aos Gálatas no capítulo 6, verso 9, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Paulo está dizendo: segue a tua vida, mas segue semeando. Não se canse de fazer o bem, não se canse de lançar sementes. Mas pastor, não merece. Mas pastor, já cansei de semear na vida desse camarada. Mas pastor, já cansei de falar de Jesus. Mas pastor, já cansei de ajudar. Mas pastor, eu já não aguento mais. E Deus está dizendo: não pare. Não se canse de fazer o bem, porque a colheita está chegando, diz o Senhor. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio você colherá. Deus está dizendo: existe um tempo. Existe um tempo certo. Existe o tempo da semeadura e existe o tempo da colheita. Talvez você está dizendo: eu já não aguento mais semear porque eu não estou vendo fruto. E Deus está dizendo: se prepara, porque a hora que você vê os frutos, você não terá celeiro para guardar. Ser melhor, maior e mais extraordinário. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus tem preparado para você, nem olhos viram. Você não tem noção, meu lindo. O que Deus tem para você é tão extraordinário. Agora você precisa prosseguir. Você precisa persistir. Você não pode se cansar de fazer o bem, porque é nesse trajeto que a bênção vem. Eu não estou falando de bênção financeira só, irmão. Estou falando de coisas terrenas. Eu estou falando dos tesouros que Deus está reservando para nós na eternidade. Galardões. Pastor, o que é galardão? Eu não sei, mas eu quero. Não sei, mas eu quero. É igual quando alguém está dando alguma coisa, se forma fila. Você pergunta para alguém: o que estão dando lá? Não sei, mas eu estou na fila para receber. Nós precisamos trabalhar para o reino, trabalhar para Jesus Cristo. Os dias estão passando depressa demais. Parece que foi ontem que você fez 18 anos, mas agora nem cabelo na cabeça você tem direito. Parece que foi ontem, irmão, que a gente tinha 16, 17 sonhando com um carro. Não via a hora de fazer 18 anos. Queria comprar aquele ômega, dar uma rebaixada, botar um somzão. Aleluia, era o meu sonho dos 18 anos. Mandar um ômega 4.1. Nessa época, gasolina. Mas eu pisquei o olho. Já tenho o Benício de 6, Isabela fazendo 5. Quase 20 anos de casado. Não parece. Tem gente aqui que está dizendo: quando sobrar tempo eu faço, quando me sobrar recurso eu ajudo. E na verdade, se não aprender a ser fiel agora, nunca se tornará fiel. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco será no muito. Pastor, se eu sobrar eu vou dar. Vai dar nada, porque quem não dá do que tem, não dará do que sobra. Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar, irmão. Se você não tem recursos, se você não tem alimento, se você não tem coisas, você pode dar. Uma palavra não custa nada. WhatsApp. Seja um trabalhador, seja persistente. Não pare de fazer o bem, não se canse de ajudar.
porque haverá colheita. Haverá colheita. Haverá colheita. Haverá colheita, diz o Senhor. Seja inconformado, seja persistente. Deseja crescer. Quantos desejam crescer? Pastor, já está bom. O que eu tenho já está bom. A minha vida já está boa. Está tudo certo. Que bom que eu estou no meio de um povo inconformado. Porque quem deseja crescer, vai crescer. Vou repetir, quem deseja crescer, vai romper, vai dar certo, vai avançar. Paulo diz no verso de número 13, na parte A do versículo, ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. O que Paulo está dizendo é que ele é maduro. Paulo está escrevendo as suas cartas, já está de idade avançada, já está numa prisão, está escrevendo as cartas já como um homem maduro. E mesmo sendo maduro, Paulo não se julga ser maduro. Ele continua desejando ser aperfeiçoado. Porque quem deseja ser aperfeiçoado vai crescer sempre. Por isso o conselho que eu quero te dar nessa noite é: seja um eterno aprendiz. Não deixa a soberba te dominar. Não deixa o muito conhecimento roubar a sua humildade. Não deixe a vaidade encher o seu coração. Ninguém sabe tudo. Ninguém saberá tudo. Todos nós temos o que aprender. Todos nós devemos crescer. Então siga crescendo sempre. Mas pastor, eu já li um livro. Ótimo, lê 2. Pastor, já fiz um curso. Maravilha, faça 2. Pastor, já ganhei a minha casa para Jesus. Que bênção, agora ganha a casa do seu vizinho. Nós sempre podemos crescer. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Nós devemos seguir crescendo. Deus nos fez para crescer, irmão. Deus nos fez para crescer. Você vê tudo que Deus faz, cresce. Aonde Deus está, cresce. As coisas precisam crescer à sua volta. Você precisa se desenvolver. Você precisa desejar o crescimento. O grande problema é que a gente alcança um patamar e para. Graças a Deus, graças a Deus, por exemplo, no esporte, nós podemos dizer que nós vimos 2 caras que dificilmente vai se ver de novo. No mundo do futebol, Messi e Cristiano Ronaldo, 2 caras que têm sede do topo, de ser o melhor. E sabe o que eu fico indignado com isso? É que esses caras têm sede do topo da terra, sendo que a igreja precisa ter sede do topo do céu. Seu melhor crente, seu melhor cristão, seu melhor pai, seu melhor marido, alguém que lê, alguém que medita, alguém que vive, alguém que pede emprestado e paga, alguém que empresta e abre o coração, alguém que serve, alguém que abençoa, alguém que coopera, alguém que ajuda. Pessoas estão querendo ser o melhor para a terra, enquanto a gente está vivendo como se fosse da terra. E Deus está dizendo para mim e para você: olhe para o céu, porque você não pertence à terra. Logo você precisa ser o melhor servo, o melhor pastor, o melhor adorador, o melhor servo, o melhor pai, o melhor tudo você precisa ser. Nós precisamos ser o melhor. Nós precisamos desejar crescer. Nós precisamos seguir evoluindo, seguir avançando. Nós precisamos aprender sempre. O que eu acho extraordinário é o que no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, verso 19, a Bíblia diz que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Samuel era um jovem aprendiz, um profeta levantado por Deus, que estava crescendo espiritualmente, crescendo fisicamente, e ele desejava o crescimento, e enquanto ele crescia, o Senhor o abençoava.
Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Deseje o crescimento e você vai ver Deus te abençoando. Deseje crescer e você vai ver Deus fazendo maravilhas sobre a sua vida. Mas escute, o crescimento não é no ego, o crescimento não é na vaidade, o crescimento não é no eu sou bom, o crescimento é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Eu quero crescer para Jesus ser glorificado, eu quero crescer para Jesus ser reconhecido, eu quero crescer para que pessoas vejam Jesus na minha vida. Deseje o crescimento. Toca em alguém que está perto de você e diga: ô cabeção, deseje o crescimento. Você precisa continuar crescendo. Triste coisa é quando alguém já se acha o bam bam bam. Quando o cara ele está num nível que ele se acha melhor que o outro, ele está prontinho para cair. O grande problema é quando a gente se acha melhor, no sentido de querer ser o tal. A soberba precede a queda. Tome cuidado, mas deseje crescer sempre. Deseje crescer. Agora, para você crescer é necessário uma coisa. O que, pastor? Virar a página. Se você quer crescer, você precisa aprender a virar a página. No verso 13, na parte B do versículo, Paulo diz: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo: eu escolhi virar a página. Eu fui caluniado, eu fui perseguido, eu fui maltratado, eu fui, açoitado, me prenderam, o meu barco naufragou algumas vezes, enfrentei perigo de morte, enfrentei frio, fome, deserto muitas vezes. Eu passei por tribulações e lutas, só que eu decidi virar a página. Paulo tinha todo motivo para dizer: ninguém me ajudou, estou na prisão e ninguém veio me visitar, estou no meio do caos e ninguém estendeu a mão para mim, estou aqui nesse lugar e aonde está Deus? Eu só fiz o bem, eu só ajudei, eu só fiz o que deveria ser feito e agora o resultado é esse. Paulo não, irmão. Paulo decidiu virar a página, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Sabe o que Deus está falando com a gente nessa noite? Não fique preso na dor do abuso, não fique preso na dor do adultério, não fique preso na dor da traição, não fique preso na dor da mentira, do engano, não fique preso na dor da calúnia, não fique preso a mágoas. Não deixe a amargura entrar no seu coração. Libera isso logo. Entrega nas mãos do Senhor logo. Decida virar a página. Deus tem uma página nova em branco para você escrever a sua história com Jesus. Sabe o que Deus quer fazer, irmão? Pegar a dor da perda, pegar a dor que trouxe destruição e tem roubado a sua alegria, pegar essa dor da traição, essa dor do engano e fazer dela um testemunho. Doeu, mas agora é testemunho. Quem já caiu, um tombo muito grande, teve um corte profundo, teve um machucado muito severo em sua pele, doeu, foi difícil, mas criou casquinha, agora é uma cicatriz. Eu olho para ela e digo: eu tive um problema, mas Deus me curou. A gente precisa aprender a virar a página. Se queremos alcançar a promessa de Deus, se queremos seguir, alcançar o alvo, nós precisamos deixar algumas bagagens.
O problema é que a gente tem colocado bagagem em excesso. E bagagem em excesso traz desconfortos, dói, pesa, é complicado. O problema é que a gente traz bagagem que a gente não precisa mais usar. Entenda uma coisa: roupas de verão servem para o verão, não combina com o inverno. Não faz sentido 2, 3 graus aqui em Blumenau a gente andar de biquíni e sunga. Combina com o verão. Aí você está trazendo bagagem do verão para o inverno. Tem coisas que é para um tempo. Deus permite para um tempo. Existe o tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tem coisas que servem para hoje, mas não vai servir amanhã. Tem coisas que serviu no passado, mas não serve para hoje. Tem bagagem que você precisa deixar. Você precisa deixar. Isaías, capítulo de número 43, verso 18, ele diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam, já foi. Não viva no passado. Falei semana passada e repito hoje: quem visita o passado envenena o presente. Quem vive visitando o passado não consegue ter um presente puro. Está sempre com o presente envenenado. Vive visitando o passado. Já foi, irmão. Larga de mão. Mas pastor, dói, é difícil. Nunca foi fácil, nunca será. Mas se você quiser alcançar o prêmio, se você quiser avançar e chegar na linha de chegada, você precisa aprender a deixar. Deixe o que é desnecessário, deixe algumas bagagens. Tem coisas do seu passado que não podem mais fazer parte do seu presente. Tem gente que quer viver um relacionamento poderoso com Deus, mas ainda tem amizades mundanas, falando o que quer, vestindo o que quer, agindo de qualquer forma. E Deus está dizendo: se quiser ter relacionamento comigo, tem que buscar santidade. Tem coisas que a gente precisa deixar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A mágoa vive te prendendo, a ofensa vive te amarrando, o passado vive te oprimindo. Dá um basta nisso. Decida avançar. Você é uma nova criatura. Há algo novo de Deus para você. As coisas que você fazia lá atrás passaram, irmão. Você não faz mais. Não deixe o diabo te condenar. Não deixe as circunstâncias frearem aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não deixe as pessoas te julgarem. As pessoas vão apontar o dedo para você e vão dizer: o teu passado é terrível. E você vai dizer para elas: não me procure no meu passado, pois eu não estou lá. Eis que tudo se fez novo. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nós precisamos decidir prosseguir. Verso 14, Paulo diz: prossigo para o alvo.
Tendo tudo para parar, tendo motivos para desistir, Paulo prossegue. O que eu e você precisamos é decidir prosseguir. Eu decido prosseguir em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às circunstâncias, em meio às palavras negativas, em meio ao desânimo, em meio aos dedos apontados, em meio a condenações, em meio a mentiras de Satanás. Eu decido prosseguir. Olha para alguém que está perto de você, pega na mão dele, pega na mão dela e diga: você precisa escolher hoje. Você precisa tomar uma decisão agora. Faça a sua escolha, porque eu já fiz a minha. Eu decido prosseguir, prosseguir, prosseguir. Eu não vou parar na dor do abandono, eu não vou parar na dor do adultério, eu não vou parar na dor da mentira, eu não vou parar na dor da traição, eu não vou parar na dor que o inimigo tem causado. Eu decido prosseguir. É uma decisão, é uma escolha. A gente precisa decidir. A gente precisa querer. A gente precisa escolher. A gente pode ficar preso ao passado. A gente pode ficar amarrado nas dores. Ou a gente pode escolher deixar essas bagagens em excesso, pegar a Bíblia e avançar. Pastor, e o passado? O passado fica para a história, testemunho. Eu era alguém ruim, eu era alguém distante de Deus, eu era alguém que não condiz com a palavra, mas a palavra me alcançou. Eu sou uma nova criatura. Eu decido avançar, eu decido crescer, eu decido prosseguir. Você precisa fazer essa escolha, porque senão vem ano e vai ano e a gente está no mesmo lugar. Deus não te chamou para ficar parado. Deus te chamou para viver um propósito. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um plano de Deus para você. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ganhar vidas. Você nasceu para resplandecer a luz de Cristo. Você é luz do mundo e sal da terra. Você nasceu para romper. Agora é necessário querer. É necessário querer. Querer o que, pastor? Prosseguir. Não será fácil, mas quem prossegue alcança o propósito. Não será fácil, mas quem prossegue alcança o prêmio. Há um prêmio para mim, há um prêmio para você, há um prêmio para a igreja. A igreja que persevera, a igreja que permanece, a igreja que em meio a tribulações resiste às tempestades, a igreja que cresce, a igreja que avança. Há um prêmio para você. A grande pergunta que eu quero te fazer é: você está disposto? Você está disposto? Porque não é sobre aceitar Jesus, é sobre aceitar Jesus todos os dias. Levantar a mão, vir na frente e dizer: Jesus, Tu és o meu Salvador. É incrível, mas viver a palavra dEle, andar nos caminhos dEle, nos custa tudo. Para ir até Jesus não custa nada. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quanto custa isso? Quanto? Nada. Você está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Custa nada. Agora, seguir a carreira proposta por Cristo custa tudo. Quem quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Só tem um jeito da gente encontrar a nossa vida. Como, pastor? Perdendo ela.
Escolha entregar sua vida nas mãos de Deus e você vai viver o propósito que Deus estabeleceu para você. Pastor, não sei para que eu nasci. Entrega a sua vida nas mãos de Deus, siga o caminho da palavra e você vai ver Deus construindo um futuro extraordinário. Você está aqui comigo? Decida prosseguir. Decida prosseguir. Fique de pé.